Toda quarta-feira, nós temos o comentário tradicional do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas, atentas no nosso grande portal. Ontem à noite, em busca de pêssegos, que a minha esposa queria, num dos locais que nós fomos, uma fruteira na Vila Viegas, e um senhor que estava lá me disse que gosta muito de ouvir os meus comentários nas quartas-feiras no Clique é uma Coisa. Me honrou muito. Quero dizer duas coisas importantes. Uma, que o Clique realmente está bombando. E outra, que pelo menos algumas pessoas gostam do que eu falo. Um dos melhores livros que eu li na minha vida, e é pequeno, fácil de ler, recomendo quem queira uma obra diferente, é Horizonte Perdido. Horizonte Perdido, de James Hilton. Uma das personagens do livro chama-se Chan, C-H-A-N, Chan. E o Chan disse uma frase sensacional, está no livro. Nós temos uma herança a cuidar e a transmitir. Então, nós temos uma herança para cuidar e para transmitir. Nesse sentido, eu gosto muito de fazer referência a datas históricas que ocorrem exatamente no momento em que a gente está presente aqui no Clique. E amanhã, 6 de junho, é uma das mais importantes datas da história da humanidade. Para quem não lembra, eu sempre fiz algumas citações aqui de ver o que aconteceu no dia de hoje, que vinha muito pela internet, sumiu depois dessas enchentes aí, nunca mais vi. E no jornal Zero Hora, que eu tenho assinatura no jornal papel ainda, insistente, teve um mês e pouco parado por causa das enchentes, voltou agora, também tinha, lá na penúltima página, sempre a data histórica. Também não está trazendo mais essa data, não sei por quê. Mas é uma data histórica muito importante amanhã, 6 de junho. O famoso dia D. A maior de todas as batalhas ocorridas na história do mundo até hoje. A invasão da Normandia, efetuada na madrugada, na manhã do dia 6 de junho de 1944, portanto, fazendo 80 anos exatos na data de amanhã. Era um dia nublado, com cerração, como estava hoje de manhã aqui em Camaquã. Quando os aliados aportaram na Normandia, na França, no norte da França, frente ao Oceano Atlântico, com navios em profusão, paraquedistas vindos de avião, em resumo, os exércitos dos Estados Unidos, o exército da Inglaterra, parte da resistência francesa e componentes ainda canadenses e australianos, esses mais na aviação, no paraquedismo. Foi a maior batalha e a maior estratégia de guerra ocorrida na história da humanidade, quando se começou ali a terminar com o nazismo, que ainda resistiu até maio, quase um ano, 11 meses, de 45, portanto, quase 11 meses depois desse dia. Nessa ocasião, as tropas aliadas, chefiadas então pelo comandante americano, que era o general Dwight Eisenhower, depois foi 2 vezes presidente dos Estados Unidos, o general inglês Montgomery, que antes disso estava no norte da África combatendo o general alemão von Rommel,
que é considerado um dos maiores estrategistas militares da história do mundo, von Rommel, mas era alemão, que, aliás, teve que depois, praticamente, ele se matou pressionado pelo Führer, o famoso Hitler, aquela figurinha histórica nojenta, asquerosa e repugnante. Nesse dia 6 de junho, então, a invasão da Normandia, que é além da estratégia militar, onde também estava o general Charles de Gaulle chefiando a resistência francesa, general Charles de Gaulle, que tinha se exilado da França na Inglaterra em razão exatamente da invasão da França pelos alemães em 1940, e que durou até 44, exatamente ali começaram a ser eliminados, retirados os alemães, recuados estrategicamente, como eles chamaram, que na verdade nada mais era do que fuga do território francês. Então, uma data muito importante para a história do mundo, e até com algumas coisas sofisticadas, porque para fazer essa invasão e para decidir o dia, por isso é chamado dia D, que estava ali para ser fim de maio, início de junho, e que definitivamente a data foi depois batido o martelo pelo general comandante-geral, que era o Dwight Eisenhower, para esse dia, exatamente para aproveitar a cerração, e porque os aliados haviam criado, já se falou aqui em outras ocasiões, eu não vou repetir, a famosa história do homem que nunca existiu, que seria um suposto espião inglês que apareceu morto lá no sul da França, perto da Sicília, lá perto dando ideia em documentos que ele tinha, que eram falsos, que foram criados pela contra-espionagem britânica, ideias de que a invasão aliada um dia se daria lá pelo sul, pela Sicília, para os alemães não se preocuparem com a Normandia. E, efetivamente, a Normandia permitiu, porque estava mais fraca a defesa alemã, permitiu esse sucesso bélico. Guerras nunca são boas, mas ali era o caso de se derrotar o nazismo, que estava querendo tomar conta do mundo inteiro. Eu canso de dizer aqui, e vou dizer mais uma vez, que nosso atual desgoverno do Brasil tem mania de chamar de fascistas, isso e aquilo, que são da direita, mas olha, o nome do partido nazista de Adolf Hitler, eu já disse aqui, vou repetir, era Partido Nazista dos Trabalhadores da Alemanha, PT, Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, igual um certo partido que está desgovernando e acabando com a estrutura brasileira. Aliás, agora inventando de importar arroz, quando nós temos arroz suficiente, produção do Rio Grande do Sul, produção nossa aqui do Sul, de Mato Grosso do Sul, também parte, Santa Catarina, alguma parte, que temos arroz suficiente, que se o governo quisesse ajudar, ele baixaria a taxa do arroz e não inventando trazer arroz da Ásia, que não é bom, que não tem o mesmo gosto do nosso, ainda para botar a insígnia desse péssimo governo que nós temos nos sacos de arroz e enganar a população. Isso é um engano. É um engano que estão fazendo, enganar a população nossa, aqui, gaúcha, que sofreu essas enchentes. Aliás, manchete da primeira página da 0 Hora de hoje, o aeroporto Salgado Filho, que começou a terminar definitivamente dentro do aeroporto, dentro das estruturas internas lá, a enchente ontem, e tem a fotografia na primeira página. Pois é isso que nós temos por aí. Aí criam um ministro, que também é um outro oportunista, o que fere a ética. Eu falei na ética semana passada. Aliás, uma frase muito interessante: ética é a obediência àquilo que não somos obrigados. Aquilo que nós não somos obrigados. Quer dizer, o que nós fizemos, a população gaúcha, que não foi atingida pela enchente, a resistência, a ajuda nossa é muito maior e muito mais ética do que esse desgoverno está fazendo.
que agora está querendo manipular e fazer de herói um ministro aí que nós sabemos o que ele quer, ser candidato depois a governador daqui a 2 anos pelo PT. Pelo PT. Imagine, esse desgoverno está indo. Aliás, o que nós tivemos de PT no governo do Rio Grande do Sul foi só para estragar. O melhor estado do Brasil, em tudo, inclusive economicamente, em educação e tudo, é considerado Santa Catarina. E sabe por quê? Lá nunca teve um PT como governador, nunca ganhou uma eleição. Nós precisamos estar atentos e não deixar para isso. Eu vou finalizar o comentário de hoje dizendo, estamos no ano eleitoral, nós precisamos estar atentos nessa eleição, nós precisamos todos cumprir a nossa obrigação de votar, e votar sabendo aquilo que nós queremos. O que nós queremos, evidentemente, não é este governo comunista, não é essas ideias tortas, inóspitas, indecentes e mentirosas que o comunismo faz, no nosso caso aqui, patrocinada pelo governo petista, esses partidos a eles aliados. Nós precisamos estar atentos e votar contra. Eu encerro com uma frase do bravo e valoroso meu ex-líder político, homem incorruptível, homem que nunca nada disseram dele, Ulisses Guimarães. E Ulisses Guimarães disse um dia essa frase genial: a corrupção é o cupim da República. É lamentável, é isso aí. Agora querem promover um ministro para depois ele vir a ser governador. Mas no Rio Grande do Sul, vamos deixar bem claro, não tem vez para esse tipo de gente. Bom dia. Bom dia. Tem aqui uma colocação do Vitor Hugo Bortolotti Lindenau. Bom dia, Eduardo e doutor Enio. Importação de arroz foi parar no STF. Surtirá efeito de cancelamento? Pergunta aqui o Vitor Hugo. Eu não posso dizer, né, Vitor Hugo, porque não sou julgador. Evidentemente, e já que me oportunizaram, vou fazer um pequeno parênteses nessa história. Numa determinada época da vida, eu já formado em Direito, eu tinha um contraparente lá, por parte da outra esposa, que também era funcionário do Banco do Brasil e que fez um concurso para juiz de direito e me convidou, e eu não quis, porque naquela época, como funcionário do Banco do Brasil de carreira, eu já estava com a carreira longe, ganhava melhor do que ser juiz. Me arrependo. Se tivesse feito, hoje ganharia muito mais como juiz aposentado do que aquilo. Mas eu não sou juiz, eu não julgo. Tomara que o Poder Judiciário haja com sabedoria. Se agir com sabedoria, evidentemente tem que acabar com essa importação inóspita, essa importação oportuna, essa importação que vai estragar a estrutura do negócio produtivo gaúcho, da nossa produção agrícola, que é exatamente o que esse petismo podre quer. Obrigado, doutor Nelson Egon Geiger, o seu tradicional comentário.